Olá, Mundo UFG está no ar, que bom ter a sua companhia aqui com a gente, muito obrigada. Olha só, se para muita gente os cães são os melhores amigos do ser humano, para outras pessoas eles são o melhor remédio, pessoal. A ciência já comprova que cães e outros animais também têm efeito terapêutico, eles ajudam, por exemplo, no tratamento contra ansiedade e depressão. Hoje a gente vai conhecer um projeto aqui da UFG em parceria com a USP, que usa cães com essa finalidade, e vamos falar também de um projeto da Secretaria Municipal aqui de Goiânia, da Rede de Saúde Pública, que usa cavalos para conseguir dar um bem-estar melhor para as pessoas, para os pacientes. Esse papo super bacana e muito mais a gente confere aqui agora com a sua companhia no Mundo UFG. Vou começar com a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, estou usando hoje um vestido longo, todo cheio de florzinhas no tom de lilás. Está aqui comigo o professor Diego Barbosa, bem-vindo, professor. Ele é coordenador do Labitave, está fazendo a nossa interpretação para Libras. O professor é um homem de pele branca, tem cabelo curto de cor castanha, olhos castanhos e barba cheia. O professor está usando uma camisa social preta. Para começar, eu quero te convidar a seguir a TV UFG nas redes sociais, porque por lá a gente conta tudo o que vai ser discutido aqui no Mundo UFG, em toda a programação da nossa TV também. É só buscar @TV UFG. E olha, no Facebook, no Twitter e no YouTube sempre tem transmissão ao vivo. E aí você participa mandando seu recado lá pelo chat. A gente tem também o aplicativo só da TV UFG para você poder acompanhar a programação pelo smartphone. Às vezes está na correria, não pode assistir pela TV em casa, dá para ver tudo no caminho, para o trabalho, onde for, pelo celular na nossa programação ao vivo do aplicativo. E também nessa plataforma você tem um espacinho para mandar mensagem para a gente, sugerir pauta, então pode ficar à vontade. Mas vamos falar então de terapia com animais, pessoal. A gente recebe aqui duas convidadas nesse primeiro momento para conversar. Agradeço muito, vou apresentar para vocês. É a Alessandra Naghettini, nefropediatra e professora da Faculdade de Medicina aqui da UFG. Bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Um prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é nosso, sempre bom receber a senhora. Queria começar pedindo a autodescrição para a gente. Bom, então, eu sou uma mulher baixa, de pele clara, eu tenho cabelo castanho na altura do meu queixo e estou usando uma camiseta colorida com detalhezinho laranja, azul e com algumas marcas do programa de terapia animal assistida. Veio a caráter, né, professora? Muito Sim. bom. A gente recebe também Maria de Fátima Martins. Ela é médica veterinária e por 35 anos foi a responsável pelo Laboratório de Zooterapia, Comportamento e Bem-Estar Animal da USP, a Universidade de São Paulo. Bem-vinda, professora Maria, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa de pele clara, né? Tenho cabelos claros pelo ombro. Hoje estou usando os cabelos pretos, os cabelos presos, uma blusa preta, usando um colar de bolinhas coloridas, que eu gosto muito de um colar. Estou aqui na minha casa, em Pirassununga, interior de São Paulo, no meu local favorito, que é o meu escritório de trabalho. Professora Maria, muito obrigada, viu? A gente está muito feliz de poder conversar com a senhora aqui também no Mundo UFG. Eu queria começar perguntando para a professora Alessandra, professora, como é que funciona a zooterapia e que benefícios você já percebe, inclusive na sua prática clínica, né, do dia a dia? Então, Letícia, nós temos um programa chamado Terapia Animal Assistida, que é um programa que funciona aqui na UFG desde 2017, bem mais recente que o programa da professora Maria de Fátima. Mas o que a gente tem feito são visitas, né, em hospitais. A gente começou pelo Hospital das Clínicas da UFG e hoje a gente tem grandes parceiros como o Hospital da Criança, o CRER, e a gente faz essas visitas nesses hospitais.
Normalmente, aí a gente não chega a fazer a terapia, a gente faz uma atividade animal assistida. A gente leva os animais com os profissionais lá do hospital e a gente visita, então, esses pacientes internados e faz uma interação com eles nesse momento que a gente previamente combinado. Maravilha. Pessoal, eu queria só fazer uma correção do que eu falei mais cedo. O projeto aqui da UFG é parceria da Faculdade de Medicina com a EVZ, ambas da UFG, né, professora? E a gente tem o projeto da USP, da professora Maria de Fátima, que é um outro projeto sobre o qual eu queria perguntar agora, professora. É muito tempo já, né? Só que a senhora ficou à frente do laboratório são 35 anos. Qual que é o trabalho de vocês aí em São Paulo? Então, nós somos bastante pioneiros e a gente usa a palavra, vem do americano, que é intervenções assistidas por animais ou zooterapia. Eu prefiro usar zooterapia porque eu formo veterinários e eu não me prendo aos animais clássicos, por exemplo, só o cachorro ou só o equinos. Eu uso desde moluscos, pássaros de vários tipos, suínos, até uma vaca para o animal de produção a gente trabalha. Então, por isso que eu uso zoo, porque envolve diferentes espécies animais. Mas o meu foco está mais no cachorro, que é o animal mais próximo do ser humano, e é onde a gente faz, então, a seleção, porque nem todo cachorro serve, apesar de ter uma interação boa com o ser humano, né? Nem todo cachorro serve para fazer atividade assistida por animais. Então, eu ensino aquele aluno, seja de graduação, seja de pós-graduação, ou vou dar cursos fora, que agora com a pandemia ficou parado, a gente viaja o Brasil todo, ensinando como selecionar os melhores animais terapeutas, como desenvolver o etograma de cada animal, se aquele animal tem uma afinidade melhor para trabalhar com crianças, ou se tem para ir para trabalhar com idosos, porque nós trabalhamos animais na geriatria, nós trabalhamos animais nas escolas, trabalhamos animais com crianças com deficiências, animais na depressão. Então, existem para cada tipo qual animal se adequa melhor. Para isso, nós precisamos conhecer bem essa interação do ser humano com o animal, aonde existe a maior empatia entre o ser humano e o animal. Então, uma vez selecionado esses animais, selecionado o grupo que vai trabalhar, a gente parte para a atividade. E aqui não então, é uma atividade, como a professora está fazendo aí na medicina, que eu chamo de multi, inter e transdisciplinar, né? Então, é esse trabalho entre a pesquisa, o ensino e a extensão. E nós fomos a primeira escola do Brasil a ter a disciplina de zooterapia. Então, dentro é uma disciplina optativa e que é aberta aos voluntários também. E essa disciplina, como que ela surgiu, professora, essa ideia pioneira? A partir desse trabalho que a senhora comentou? Então, eu em 1990, eu fui para a Escócia, porque a minha formação básica, eu sou geneticista, mas sou uma geneticista que trabalha com comportamento, a base hereditária do comportamento, hoje em dia muito ligada em fatores epigenéticos, né? Que a epigenética é uma ciência assim, revolucionária, que trabalha muito a hereditariedade, e como que essa hereditariedade está envolvida com o comportamento humano, e também animal. E lá na Escócia, vou situar vocês, no ano de 90, eu conheci um grupo que era o que eu queria fazer. Ali eu tinha o enfermeiro, eu tinha o psicólogo, eu tinha o professor, eu tinha o voluntário propriamente dito, porque eu conhecia aquele voluntário que ia no hospital, punha o avental cor-de-rosa e ia fazer as boas ações, mas não via o voluntário envolvido com o animal. E quando eu descobri tudo isso lá na Escócia, eu fiquei naquele laboratório que fez a Dolly, conheci o
o criador da Dolly, o Yair Mut, só que na época a Dolly ainda não havia nascido, né? Ela nasceu em 96, eu estive em 90, e lá eu comecei a fazer cursos. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu disse, genética molecular tem muita gente para fazer, mas fazer a ciência da zooterapia não tem. Aí foi um grande desafio dentro de uma escola extremamente tradicional como a USP, criar uma disciplina. Seria muita pretensão já colocar como uma disciplina obrigatória. Infelizmente, não consegui a disciplina obrigatória, mas consegui optativa e fiz dessa disciplina meu sacerdócio de vida. Aonde me chamam, eu vou, e ela replica, né? Então, lá vamos nós para cursos de medicina, para cursos de psicologia, cursos de fisioterapia. Já estive aí em Goiânia, próxima a Goiânia, dando cursos, estive em Trindade visitando o Cotolengo, então vendo aquelas crianças que são abandonadas e tal, estive numa atividade religiosa em Trindade, mas não podia deixar de ver o Cotolengo, e lá já colocamos um aquário, já fizemos palestras, entendeu? Não sei agora em que pé que está, até fiquei muito feliz quando Goiânia me convidou, porque Goiânia mora muito no meu coração, eu fui muito bem recebida quando estive aí, e fico assim muito feliz, viu, professora, já de ver a medicina unida à medicina veterinária e fazendo essa interação para a melhoria da saúde. É isso que nós precisamos, porque sozinho ninguém trabalha. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque eu sou uma veterinária que fiz meu doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e então convivo muito com os médicos, né? E fico muito feliz com isso. Então, não sei se eu passei para vocês, eu uso a expressão zooterapia, que não é diferente da expressão que a professora usa. Ela usa intervenções assistidas por animais, que vai aquela equipe. Se eu tiver, por favor, professora, veja que é isso. Se é isso, que vai aquela equipe não com a finalidade terapêutica, como, por exemplo, quando a gente vai numa equipe de equinos, né? Porque o cavalo, ele é o primeiro animal reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como animal terapeuta. O cão ainda não chegou nesse estadio, principalmente por quê? Porque ainda faltam estudos científicos que mostrem essa base, essa linguagem mesmo do cão, apesar dele está tão junto do ser humano, mas ainda falta comprovar o seu efeito terapêutico, como nós temos com o animal, o cavalo, porque o cavalo faz aquele movimento, né, muito semelhante ao do ser humano, então ele é bastante utilizado, e ali eu já tenho uma equipe maior, eu tenho o fisioterapeuta, eu tenho o médico, eu tenho o veterinário, então é o que nós estamos tentando trazer para o cão, a importância dessa equipe multi-inter e transdisciplinar. Ótimo. Falando nos cães, então, professora Alessandra, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o trabalho daqui. Como que é a dinâmica, por exemplo, de um dia que os cães têm contato com os pacientes? Como que é a troca? Quanto tempo ficam juntos? Como que acontece na prática? Então, Letícia, a gente usa muito do que a professora falou. Então, esses cães, eles fazem uma interação entre o grupo da medicina e o grupo da veterinária. Então, primeiro, esses cães passam pela veterinária, né? Então, o pessoal da veterinária faz uma avaliação comportamental nesses cães. Aí, a partir dessa avaliação comportamental, esses cães são cães... um detalhe, são cães de voluntários, né? Os tutores são voluntários. Então, as pessoas levam, os cães são avaliados, tanto do ponto de vista clínico quanto comportamental. O pessoal da veterinária, então, libera esses cães, a gente marca com os hospitais ou com o serviço que a gente vai visitar uma data específica. A gente tem até um calendário, agora já estamos com a agenda para o semestre, já, de tanto que isso já está criando um corpo, né? E aí, a gente vai nesse dia... Aí vai um grupo, como a professora falou, é um trabalho interdisciplinar, é muito interessante. Vai o pessoal da medicina, o pessoal da veterinária, envolve os enfermeiros do setor que a gente vai visitar. Aí a gente faz uma passagem nos diversos pacientes que estão internados, pacientes que queiram receber a visita. Eventualmente, um ou outro paciente, às vezes, não se sente interessado. Porém, quando a gente chega com os animais, todo mundo quer visitar, quer fotografar, quer tocar. É uma interação muito bonita, sabe? Nós já tivemos casos assim, de criança que está acamada, que não quer levantar. Quando a gente chega com o cão, eles levantam. A gente trabalha muito com os cães.
Gente, agora, teve um dia que nós visitamos um serviço específico, nós levamos lá tartarugas, mas o nosso foco ainda é o cão. A gente não conseguiu levar outro tipo de animal, né? Como a professora falou, existem várias possibilidades, mas para nós, até o momento, foram os cães. Então é isso, aí a gente faz essa visita e existe essa interação, tanto com os pacientes e muito com os funcionários. Gente, é impressionante como que você consegue, assim, a sensação que você tem é que você baixa o nível de estresse do lugar na hora que você entra com esses animais, sabe? Do ponto de vista de interação, você vê que todo mundo para o que está fazendo, quer tirar foto, quer conversar com os tutores, quer brincar com os cães, assim, é muito interessante. E o hospital, ele, querendo ou não, é um ambiente pesado, né, professora? Ele não é o ambiente mais leve do mundo. Então, se a gente consegue levar esse alívio, é sempre bom, né? E, professora Alessandra, para o quadro médico de um paciente, o animalzinho ele consegue trazer benefícios até ali, sei lá, por exemplo, batimentos cardíacos, ou para aliviar o estresse, a senhora já disse que sim, né? Talvez para adesão ao tratamento também, um diálogo melhor até entre funcionários e pacientes, já que os funcionários também interagem lá na hora, né? Enfim, que benefícios que traz? Então, como disse a professora, não existem tanto, assim, não existe tanta evidência científica do ponto de vista biológico, né? A gente fizemos até recentemente uma revisão de literatura sobre o assunto. É um assunto que ainda merece muita pesquisa sobre. Mas a gente tem visto, assim, no que foi visto dessa revisão, casos, você tem diminuição, por exemplo, de cortisol sérico, diminuição de frequência cardíaca, você vê que diminuição de pressão arterial dos pacientes. Então, agora, além do ponto de vista assim, biológico, de você querer uma evidência biológica, existe a questão do bem-estar. Isso é significativo, é uma questão assim, ele melhora a adaptação do paciente naquele momento, às vezes é a questão de diminuição de dor, né? Então, são coisas mais sutis que são vistas durante essa visita. Maravilha. E professora Maria de Fátima, a senhora tem até um livro infantil, né, sobre zooterapia. Como que surgiu essa ideia e como que é o livro? Ah lá, que lindo! O livro nós escrevemos, é uma história verdadeira e está à disposição, quem quiser a gente manda para o Brasil todo, tá? Ele chama Zooterapia para Crianças. É uma história, foi feita com uma orientanda minha, a Thaísa, de um menino de 8 anos que de repente a mãe está com depressão. E aí o menino de 8 anos vai ter que lidar com isso e ele é muito observador da casa dele, um grupo de protetoras que iam dar comida para os gatos. E ele ficava muito intrigado. O que aquelas mulheres faziam com aqueles embornais? Dando ração. E ele se aproxima e aí elas contam um pouco do trabalho da proteção animal, a importância do bem-estar animal para ele e o que é mais importante, da adoção. E o que os animais são extremos catalisadores e que podem até ajudar em casos de depressão. E aí ele chega na casa dele, conversa com o pai. No outro dia, a mãe, que era uma mulher muito ágil, professora, tudo, ele vê a mãe muito triste, tudo isso, e ele fica pensando, puxa, será que os gatos têm o poder de curar? E aí ele consegue adotar uma gatinha, e ele vai até a USP, a gente ensina, e aqui no livro, eu não sei se vocês estão vendo a foto, mas está a mãe do Iago e o Iago pulando. Professora, levanta só um pouquinho, que aí a gente... Assim, isso, agora sim. E depois que essa gatinha passa a viver, é isso que a professora estava falando, porque os animais, nós somos um conjunto de hormônio. Então, os hormônios do bem-estar, a liberação das ocitocinas, isso é patente. Infelizmente, os indicadores fisiológicos, nós ainda não temos a verba de pesquisa todos, mas nós fazemos os indicadores comportamentais. E os indicadores comportamentais mostram isso, porque a professora falou, quando você mensura uma pressão arterial, quando você vê o ritmo da respiração, eu falo que a zooterapia é a ciência do sorriso, como isso melhora o humor, né? Eu trabalho muito animais na geriatria, mas voltando para o livro, e quando o Iago leva esse gato, ele faz a adoção, como esse gato muda toda a dinâmica familiar e como a mãe vai melhorando da depressão,
através dessa gatinha. E aí o livro vai desenrolando a história e o que é mais importante, ele vai ensinando as crianças sobre o que é a zooterapia, quais os benefícios que os animais podem fazer, a importância de tratar bem os animais, porque tem que começar já na infância. Então, eu trabalho muito nas escolas mostrando isso, né? E como nós podemos conversar com os animais só pela observação, observando as orelhas, o rabo, a postura do animal, porque hoje nessa vida as crianças são tão ligadas ou no celular ou essa vida corrida, mesmo os donos, que as pessoas têm um animal e muitas vezes não sabem como esse animal se comporta. Então nós falamos de família multiespécie, da importância que o animal tem, né? Porque a palavra animal vem do latim, que significa ânima, né? Então, o que quer dizer ânima? Quer dizer ser vivo, quer dizer alma. Então, como a gente faz essa junção homem-animal? Isso é importantíssimo. Então, nós desenvolvemos esse trabalho. E é engraçado que, independente da faixa etária, quando os animais chegam no asilo, faz 2 anos que nós estamos parados. Eu estou aqui nos meus pés com o Gabo, que é um Yorkshire, que eu peguei pequenininho, e ele viaja o Brasil todo comigo. Ele é um cão terapeuta, viu, gente? Ele viaja de avião, ele tem todo o comportamento que o animal terapeuta tem que ter. Então, eu ensino isso, porque eu acho que é muito importante você ter o cão do voluntário, mas mais importante que ter o cão do voluntário, você ter o seu cão, você treiná-lo para as atividades zooterapêuticas que você quer, porque o animal olha no nosso olho, ele entende o nosso comportamento. Então, passa a ser importantíssimo esse convívio do terapeuta com o animal. Bacana demais. Professora Maria de Fátima, muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho. Depois volte mais para a gente poder continuar conversando, viu? Prazer. E eu só queria falar um pouquinho do meu último livro, que chama Elas na Liderança. Eu estou ajudando mulheres que hoje estão fazendo a gestão de trabalho. Não sei se saiu aqui, porque eu estou na... A gente perdeu a imagem da senhora, professora. Mas estamos te ouvindo. Vida. Então, Elas na Liderança é um livro que mostra como nós podemos fazer a gestão no trabalho através dos animais. Ele saiu do forno, tem 20 dias. Bacana demais, professor. Eu estou mais da parte acadêmica. Puxa, como é que nós fazemos aí para voltar a imagem? Professora, mas o nosso tempo acabou também, então, de qualquer maneira, eu te agradeço muito, professora, e fica o convite para o pessoal pesquisar sobre os livros da professora Maria. Um abraço, professora Maria. Professora Alessandra, muito obrigada também. Sempre que quiser, o Mundo FG está aberto. Foi um prazer. Eu que agradeço, Letícia, agradeço demais a participação da professora Maria de Fátima. Professora, eu vou procurar os seus livros todos. A senhora vai vir aqui. Alessandra, precisamos conversar. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma médica atuando junto com a gente. Alessandra, eu estou à sua disposição. Se quiser montar um curso aí, me chama que eu vou. Bom, vamos sim, eu já peguei a ideia aqui da zooterapia. Um abraço, pessoal. Enquanto elas vão combinando ali curso, enfim, a parceria, a gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente continua falando de zooterapia. Sai daí não. Estamos de volta com o Mundo FG, falando hoje de zooterapia ou terapia com animais. Agora eu estou aqui na companhia do Diogo Marques. Bem-vindo, Diogo. Ele é integrante do Labitave e está fazendo a nossa interpretação para Libras. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos escuros, estatura média e não tem barba. Ele está usando uma camisa social preta e óculos de grau com armação azul. Quero reforçar o convite para você seguir a gente nas redes sociais, poder assistir os programas pelas transmissões ao vivo que a gente faz no Facebook, no Twitter e no YouTube. Pode deixar seu comentário, seu recado, a sua pergunta. A gente gosta muito dessa interação pelas redes também.
E temos o nosso aplicativo. Você consegue assistir a programação ao vivo pela plataforma, dá também para mandar mensagem para nós. Para baixar, é só ir na Play Store, pesquisar a TV UFG, ou então, mais fácil ainda, é só escanear o QR Code que a gente sempre coloca aqui na tela para facilitar para você, tá? Bem rapidinho você baixa para poder se conectar com a gente. Bom, a gente vai continuar agora falando de zooterapia com outros dois convidados bem-vindos. Vou apresentar para vocês, é Kellen de Souza Oliveira, ela é professora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e faz parte daquele projeto que a gente comentou agora há pouco, né, com os cães, essa busca pela terapia aí com os cães. Bem-vinda, professora, tudo certo? Oi, muito obrigada pelo convite, tá tudo ok, tudo certo. Espero que a gente tenha boas conversas aqui. Com certeza, vamos ter sim. Queria começar te pedindo a autodescrição, por favor. Bom, meu nome é Kellen Oliveira, eu sou parda, estou utilizando a camiseta do projeto, que tem um cachorro laranja, o símbolo da UFG, escrito UFG, e na parte mais embaixo da camiseta, nós temos também o símbolo de um peixe, de um gato, e a camiseta tem as mangas, né? É de manga curta, e ela é branca de um lado e azul do outro. A gente recebe também João Francisco Martins, ele é supervisor de reabilitação física do CRER, o Centro de Reabilitação e Readaptação aqui em Goiânia. O CRER, pessoal, oferece terapia com cavalos há 12 anos, não é isso, João? Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer participar. Na realidade, a gente oferece a ecoterapia, que é a terapia com cavalos, desde 2004. Então, tem um pouquinho mais de tempo, acho que são 18 anos, né? Muito bacana, muito bom poder falar desse assunto aqui no Mundo UFG, né? Falar desse serviço. Queria te pedir a sua autodescrição também, por favor. Bom, eu sou branco, cabelos pretos, barba preta, estou com uma camisa xadrez vermelho clara, de mangas compridas e um crachá de identificação aqui da instituição no peito. Maravilha. Professora Kellen, eu queria começar te perguntando sobre o perfil dos animais, né? Como que é o perfil de um animal que a gente pode chamar de terapeuta, né? O que vocês analisam para poder selecionar? Bom, Letícia, em primeiro lugar, a idade do animal. Então, a gente sempre pede que o animal tenha entre 1 e 7 anos de idade. Esse animal, ele vai passar por um teste de comportamento. Nesse teste, a gente avalia o temperamento do animal em relação a pessoas e outros animais, né, que não são do seu convívio. Nós vamos avaliar também a obediência desses animais e a socialização dele. Então, como que ele se comporta frente a vários estímulos. Então, por exemplo, como a gente trabalha muito com criança, a criança gosta de pegar, apertar, né? Muitas vezes pega no pelo, na orelhinha e puxa. Então, todos esses testes a gente faz. Uma outra coisa que a gente observa bastante é a reação do animal a grandes ruídos, porque criança grita, né? Então, muitas vezes, quando ela vê o animal, ela fica tão animada que ela começa a gritar. Então, também são testes aí dentro do perfil de socialização do animal. E a obediência, né? Se ele responde, né, a comandos do tutor, né? Da pessoa que é responsável por ele. Então, o vem, o fica, o não, né? O vai, são todos comandos que a gente também observa aí nos animais. Muito bom. E, João, como é que funciona, então, a ecoterapia aí no CRER? Bom, o serviço de ecoterapia é um serviço de apoio à reabilitação aqui na instituição. O CRER é um centro especializado em reabilitação nível 4, ou seja, atende às 4 grandes deficiências, física, auditiva, intelectual e visual, e qualquer perfil desses pacientes pode ser atendido na ecoterapia. Assim como a professora Kellen disse, há alguns pré-requisitos básicos, como idade, comportamento, passo do cavalo, para que ele seja considerado apto ou não para participar do tratamento com a ecoterapia. Professora Kellen, é bom também, de alguma forma, para os animais? Eles também têm benefícios com essa interação? Sim. Hoje a gente estuda bastante, Letícia, essa relação, né, essa interação homem-animal,
né? Então, o cão, principalmente, que é o nosso animal principal de objeto para as terapias assistidas por animais que nós realizamos, né, no CRER, em outros hospitais, o cão, ele gosta muito, ele é um animal sociável, é um animal de sociabilidade. Então, ele é um animal que vive em grupo, então ele gosta bastante dessa interação. E quanto mais a convivência, né, íntima com o tutor, né, aquele animal que fica dentro de casa, aquele animal que tem um lugarzinho dele, aquele animal limpinho, melhor ainda para esse trabalho. Então, aquele animal que muitas vezes, né, é um animal que já é criado para guarda e proteção, esse provavelmente não é um animal ideal para a gente levar para esse serviço. Então, só complementando a pergunta anterior, a gente também faz avaliações clínicas nesses animais, né? A cada 3 meses, o tutor ele precisa trazer alguns exames, fazer vermifugação, fazer ectoparasiticidas nesse animal e ter um atestado sanitário. E no dia ou um dia anterior à visita, ele precisa tomar um banho, né, para ele ir limpinho, né, e cheiroso para o dia da visita, e a gente recomenda que o animal não tenha contato com nenhum outro animal que não seja do convívio dele. Então, essas são, né, as nossas, o animal característico que a gente escolhe seriam esses. Muito bom. E, João, por que a escolha por cavalos aí no CRE? Por que os cavalos? Bom, cientificamente é comprovado o benefício, tanto físico quanto psicológico, do cavalo na reabilitação das pessoas com deficiência. É importante destacar que o nosso centro de ecoterapia, ele é conduzido em parceria com o Regimento de Polícia Montada do Estado de Goiás. Então, o nosso picadeiro de atendimento e os nossos animais ficam dentro do quartel da polícia. Por que o animal? Falando da parte física, a principal característica é que o cavalo, quando ele está caminhando ao passo, ele reproduz o movimento em 3 planos, que é similar, se não idêntico, ao movimento que nós, seres humanos, realizamos quando vamos caminhar. Então, a pessoa que, por seja qual for o motivo, não está andando naquele momento, à medida que ela senta no cavalo e o cavalo caminha ao passo, ele estimula a mesma musculatura e o mesmo input chega até o cérebro. Ou seja, há um estímulo idêntico ao caminhar. Outra percepção muito importante é o contato com um animal de grande porte. Imagina uma pessoa com uma deficiência que seja cadeirante e não consegue alcançar, por exemplo, uma fruta em uma árvore. Quando ele está em cima do cavalo, ele experimenta uma percepção e uma experiência absolutamente diferente. Então, esses são alguns dos vários motivos que nos levaram a eleger o cavalo como um apoio terapêutico de grande relevância. E, João, você comentou, né? São 18 anos já desse projeto, é muito tempo. O que você conta pra gente de resultados que vocês observam? Se você puder até dar algum exemplo de recuperação mesmo, como esses cavalos são importantes, né? São muitas histórias que me vêm à cabeça e é muito gratificante. Como eu disse, são diversas deficiências. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de uma criança com diagnóstico de autismo. Normalmente são crianças que têm seu mundo restrito, são menos sociáveis, e na ecoterapia, o primeiro momento dela é o contato com o cavalo. Então, são crianças que normalmente não gostam do toque, mas que quando tem o toque no animal, elas apresentam essa abertura. Então, os principais resultados que a gente consegue encontrar, além dos benefícios físicos, claro, são benefícios comportamentais. Torna esses pacientes com deficiência intelectual, por exemplo, um pouco mais tranquilos, com uma facilidade maior de organizar a sua rotina dentro de casa, além daquele momento lúdico, claro, que tá ali com o animal, com o cavalo, é um momento de muita alegria. A gente brinca até que, para o paciente, mais parece como uma brincadeira do que um momento terapêutico. Então, eu acho que esse seria um exemplo mais claro e mais direto para a gente mostrar. Temos também alguns casos de pessoas com lesão medular, com lesão incompleta, que tem prognóstico para desenvolver a marcha. E aí todas essas características que eu desenvolvi, que eu comentei anteriormente, nos levam à evolução da marcha do paciente, seja ela com algum dispositivo auxiliar ou até mesmo independente.
E professora Keren, eu fiquei pensando aqui, além desse teste, né, que o cãozinho passa para ver se ele se adapta com criança e tudo mais, tem algum tipo de treinamento ou adestramento? Ou se ele tiver esse perfil, ele já pode começar a ajudar as pessoas aí? Acho que o seu microfone está fechado aqui pra gente. Não preocupa, acontece todo dia. Ele passando pelo teste comportamental, o último teste é na primeira visita dele. Então, se ele se comportar bem na primeira visita, né, a gente sempre está ali de olho também avaliando esse animal, tá tudo certo. Vai depender muito em relação ao adestramento, né? A gente sempre pede o obediência básica, né? Por quê? Porque o tutor, ele precisa ter voz ativa sobre o animal dele. Em relação a adestramentos específicos, vai depender muito do que o hospital pede. Então, por exemplo, o que a gente faz, na verdade, são intervenções assistidas. A terapia assistida, ela já tem um objetivo mais específico. Então, vamos supor, eu vou atender, por exemplo, o CRER, a parte de repente, fisioterapia, né? E aí é uma fisioterapia específica para, por exemplo, a criança fortalecer determinado músculo do braço. Então, a gente tem, né, pode fazer, pegar o cachorro que seja adestrado para aquela finalidade. Então, por exemplo, um brinquedinho de cabo de guerra, né, onde a criança ou mesmo o adulto segura uma parte do brinquedo e o cachorro vai puxando, então é uma forma, né, da gente fazer a terapia assistida. E as intervenções assistidas, no geral, elas são mais no sentido, assim, de mudança, né, de observação de comportamento, mudança da rotina do paciente no hospital. Então, hoje a gente está fazendo muito mais as intervenções do que a própria terapia. Então, recentemente, nós fizemos uma visita em um instituto, né, como um auxiliar, né, no dia da conscientização do autismo, e teve uma criança que ela não interagia segundo, né, as instrutoras, ela não gostava de interação com nada. E nesse dia nós levamos outros animais a não ser cães, né, então nós levamos 2 cães e levamos também um jabuti e uma tartaruga d'água, né, então, tigre d'água, e ele ficou encantado, né, então aquela criança que não tinha nenhum interesse por brinquedos, por nenhuma atividade, de repente a gente descobriu o interesse dele, né, quando ele ficava olhando o jabuti ali, e ele deitou no chão e ficava um tempo todo olhando o jabutizinho andar, então, assim, isso foi muito gratificante, né, tanto para nós, como facilitadores do projeto, quanto também para a equipe que trabalha, né, com as crianças. Muito bom. E, João, como que funciona a sessão, acho que posso chamar de sessão, né, com os cavalos? Ela tem datas definidas, por exemplo, uma vez por semana, a cada 15 dias, ou é de vez em quando? Perfeito, é isso mesmo. Nós temos um protocolo de aproximadamente entre 9 meses a 1 ano de reabilitação. As sessões são semanais e tem a duração entre 30 e 40 minutos. Então, toda a sessão ela já inicia no momento do primeiro contato com o animal, que é o contato físico mesmo, tocar o animal, depois fazer a monta, e aí é feito o circuito pode ser realizado dentro do picadeiro, que nada mais é que uma pista coberta que a gente tem de atendimento, com vários recursos terapêuticos, ou pela característica do nosso centro, ele pode ser feito ao ar livre, e aí a gente tem pomares, lagos aqui dentro do quartel da polícia que a gente pode visitar, e aí propiciar para o paciente novas experiências. Mas a via de regra são entre 9 e 12 meses de reabilitação, uma vez por semana, em torno de 30 a 40 minutos. Os profissionais que podem atender são fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, entre outros. Interdisciplinar mesmo, né? Uma força-tarefa de várias áreas que apostam, né, nessa terapia. Muito legal. João, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Qualquer hora a gente vai lá fazer uma matéria com os cavalos presencialmente, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais para a sociedade sobre esse trabalho que é tão bonito, tão relevante, e estão convidados, vai ser um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado.
Muito bom. Kellen, muito obrigada também. Professora, parabéns pelo trabalho. Volta sempre que quiser, viu? Nós que agradecemos, né, a oportunidade também de mostrar o nosso trabalho aqui no Mundo UFG, e sempre que vocês convidarem, eu fico o convite aí para participar de uma das nossas visitas em um dos nossos locais que a gente faz visitas frequentes. Um abraço, pessoal. Obrigadão. Vamos mudar de assunto agora rapidinho para falar da empresa Júnior de Design Gráfico aqui da UFG. Rodou. Você está precisando de um designer? Então conheça a Canindé Design, empresa júnior de design gráfico e de ambientes da UFG. Ela está em ação há 4 anos e oferece soluções acessíveis e conscientes. A Canindé trabalha com ambiente de marca, home design, consultoria de ambientes, identidade visual, naming, design de produtos, layout para sites e aplicativos e editoriais e artes para as redes sociais. Para mais informações sobre a Canindé Design, entre em contato pelo e-mail contato@canindédesign.com ou pelo Instagram Canindé Design. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas não saia daí. Daqui a pouco a gente muda de assunto, vamos falar de psicanálise. Se você se interessa, não sai daí não, que tem uma reportagem bem bacana. Até já! Estamos de volta. Você já ouviu falar da palavra pulsão? Ela é bem importante para a psicanálise de Freud e faz bastante parte aí do nosso dia a dia, viu? A gente vai explicar agora na reportagem. Rodou. O que é que te faz gastar energia em alguma coisa? Em um relacionamento, em um trabalho? O que é que te impulsiona a fazer suas coisas? Na psicanálise, o nome disso é pulsão e é dela que a gente fala agora. A psicanálise é uma área do saber que nasceu da prática clínica, nasceu com Sigmund Freud, do interesse dele de desvendar um fenômeno que acontecia, né, com as mulheres em Viena, né, no final do século XIX, no qual a medicina não tinha uma explicação, né? Elas sofriam de patologias do corpo, né? Elas tinham vários sintomas no corpo que não eram explicados pela medicina. Nesse processo de investigação, ele construiu a psicanálise, que é um outro olhar, é um saber que permite um olhar para o sujeito na sua dimensão psíquica. A partir disso, então, ele construiu conceitos, né, que nos ajudam a compreender esse sujeito do ponto de vista psíquico, como inconsciente, pré-consciente, consciência, depois mais à frente ego, superego. É daí então que vem a expressão Freud explica. Isso, porque Freud, ao teorizar, né, sobre o sujeito e esse sujeito do inconsciente, ele demonstrou que há determinismos psíquicos que não passam pela consciência, pela cognição. Quando ele vai dizer dos sonhos, dos lapsos, do ato falho, dos xistes, todas essas manifestações do inconsciente, ele vai nos dizer o que tem de inconsciente aí que não perpassou pela consciência. Então vamos pensar, quando um sujeito está voltando para casa e toma um caminho errado. Freud vai dizer que isso não é um acontecimento ao acaso. O nosso aparelho psíquico, ele não é, né, tão primitivo assim a ponto de cometer esse erro. Então esse erro tem um sentido, que só pode ser desvendado a partir do inconsciente, né, em um processo analítico. Mas não é um erro. O sujeito cometeu, né, esse equívoco ao retornar para casa e pegar um caminho diferente, porque supostamente ele está atendendo a um determinismo, ou seja, uma ordem que advém do inconsciente. Ou mesmo quando a gente diz uma palavra no lugar de outra. Então, por isso que tem essa frase que é comum, né, no cotidiano até, e foi incorporada pelo senso comum, né? Freud explica, ou seja, Freud daria conta de dizer por que esses equívocos do cotidiano e do dia a dia acontecem. Na psicanálise existe um conceito, uma palavra importante, pulsão. Foi sobre ela que o pesquisador Henrique estudou. Na obra freudiana, a gente vai ter então o conceito de pulsão, que é um conceito utilizado por Freud para explicar como o sujeito se constitui, como ele está na vida, ou seja, direcionado para essas várias atividades que geralmente um sujeito assume na sua vida. Então, pulsão seria esse impulso que nos leva a dirigir a nossa atenção, a nossa energia, o nosso investimento, né, a nossa força para determinadas atividades do dia a dia.
por que a gente escolhe determinada atividade profissional, né? Por que nas nossas relações amorosas a gente direciona para uma determinada pessoa com determinadas características e não para outras? Por que ao longo do nosso cotidiano a gente escolhe estar em determinadas situações até que causam desprazer, sofrimento, e não saímos dessa situação para outras situações que provavelmente não causariam esse sofrimento? Então, Freud vai explicar essas situações cotidianas a partir do conceito de pulsão, dizer que esses direcionamentos que a gente tem na nossa vida cotidiana são frutos desse impulso, que tem como meta obter satisfação. Então, todas essas atividades que são escolhidas por nós e que fazem com que a gente escolha elas dentre as várias opções que a gente tem, é porque elas têm uma qualidade de proporcionar prazer. Por isso que nós as escolhemos. Depois de Freud, outro estudioso, Lacan, também trabalhou com essa ideia da pulsão. Na pesquisa, Henrique identificou as diferenças de um para outro. Como é que fica essa diferença entre a visão do Freud e a de Lacan do que é a pulsão? Então a gente vai ter na obra lacaniana alguns elementos a mais que vão ajudar a pensar a pulsão. Em especial, a linguagem. Quando o Lacan insere a linguagem para pensar a pulsão, ele vai tirar a pulsão do campo biológico, do campo da necessidade, e vai ressaltar, dar um destaque para a possibilidade da satisfação da pulsão. Alguns freudianos entendiam que era possível sim chegar a essa satisfação, a essa completude, até mesmo através do encontro genital. Lacan vai exaltar, com muito destaque na sua obra, dizer que não é possível obter satisfação. Satisfação total. A satisfação só vai ocorrer na insatisfação. Quando a gente elege esses objetos, uma realização profissional, um parceiro, para a vida, e todas essas outras escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, essas escolhas não nos dão a satisfação completa, ou seja, nós não nos tornamos seres completos a partir dessas escolhas. E o Lacan vai exaltar isso na obra dele, marcando uma diferença com o Freud, ou seja, a pulsão para Lacan, ela sempre vai ser dirigida para um objeto que não consegue ter a característica de nos satisfazer completamente, ou seja, só é possível obter uma satisfação na insatisfação, ou seja, nisso que não é possível ser completado em nós. Isso não quer dizer que a gente vai levar uma vida triste, desanimada e ruim, é do ser humano mesmo nunca estar completamente satisfeito. Isso. Ao longo da nossa vida, a gente tem o que o Lacan vai dizer que é um engano fundamental. Nós nos enganamos acreditando que quando a gente estiver nessa profissão, a gente vai ser feliz, vai ser completo. Quando eu me casar, me relacionar com determinada pessoa, eu vou ser completo, eu vou ser feliz, eu vou ter a felicidade plena, não vou pedir e desejar mais nada. Quando eu fazer determinada situação, os estudantes aí, se eu for aprovado em tal disciplina, eu vou ser feliz, pleno, E chega outra disciplina, e quando a gente está se relacionando com a pessoa, vão surgir problemas, Essa pessoa não vai nos completar. Quando a gente escolhe uma profissão também, nessa profissão existem, diversas situações prazerosas e desprazerosas, e tudo isso, essas experiências e esses objetos que a gente elege ao longo da nossa vida, não dão conta de completar e cessar a demanda que a gente tem por satisfação. Elas atendem minimamente esse desejo de nos satisfazer, mas ainda continuamos desejando. Isso não significa que a gente tem uma vida ruim, ou uma vida supostamente inferior. Na verdade, isso é viver, é a gente buscar esses estados de completude sem se completar. Porque se a gente se completa, a vida para. Esses objetos, eles aparecem pra gente como objetos de completude, a gente se engana acreditando que a completude vai estar lá, mas é esse engano que é fundamental, que é viver, é a gente se dirigir a esses objetos buscando a satisfação e não encontrando uma satisfação total pra gente continuar desejando e elegendo outros objetos para essa satisfação. Profundo, Um papo bem profundo aí que a gente teve com o professor. Agora a gente muda de assunto para falar de um dos setores administrativos aqui da universidade, responsável por cuidar bastante de questões importantes para os estudantes da graduação. Rodô. Você sabe o que faz o Centro de Gestão Acadêmica? O CGA, Centro de Gestão Acadêmica, possui um papel estratégico na gestão dos cursos de graduação da UFG, atuando de forma colaborativa nas discussões acerca do ensino na nossa universidade.
O CGA realiza a gestão de processos de ingresso, acompanha a fase acadêmica dos estudantes até a colação de grau, registra diplomas, atende e orienta a comunidade universitária e não universitária, além de outras funções. No site cga.ufg.br você conhece e tem acesso a todos os serviços realizados pelo Centro de Gestão Acadêmica, além de se informar sobre editais e legislações. O órgão é vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da UFG e fica situado no campus Samambaia. O telefone para contato com a coordenação administrativa do CGA é 3521 1074. Anotando, 3521 1074. Muito obrigada pela sua companhia. O Mundo UFG tá ficando por aqui. Sempre bom ter você aqui de segunda a sexta com a gente. Se cuida e até a próxima.